Economia 2023 dá sinal verde para as criptomoedas voltarem a subir. O ano está só começando. Estamos na primeira quinzena de 2023. Mas, no setor de criptomoedas, o ano começa bem diferente do que foi o ano passado. 2022 foi um ano complicadíssimo para o setor de criptomoedas. Mas não só para o setor de criptomoedas. A economia no mundo viveu momentos complicadíssimos. Primeiro, por causa da inflação. Depois de uma pandemia, tivemos que pagar a conta de um assistencialismo em todos os países do mundo. Um assistencialismo que foi, sim, necessário, mas que foi impresso dinheiro a rodo. Foi impresso dinheiro de tal maneira que uma hora a conta ia chegar. E a conta chegou. A maioria dos grandes países do mundo viveram uma situação descontrolada com a inflação. Os Estados Unidos, a principal economia mundial, viveu uma situação descontrolada com a inflação. No primeiro semestre de 2022, os Estados Unidos chegou a ter uma inflação ali perto dos 9% num período de 12 meses. 9% ao ano, vamos dizer assim. Pois bem, os Estados Unidos está acostumado com uma inflação de cerca de 2% ao ano. Então, uma inflação de 9% para um americano é uma coisa fora do normal. Para nós brasileiros, que já estamos acostumados com inflação ao longo de décadas, né? Os 9% é óbvio que complica a situação, mas não nos deixa tão amedrontados assim. Para um americano é o caos. A questão é, os Estados Unidos ainda é a principal economia do mundo. E quando a economia americana não vai bem, consequentemente, várias outras economias não vão bem também. Além dos problemas econômicos, tivemos um problema geopolítico, tivemos o conflito, a invasão da Ucrânia pela Rússia, mas tudo isso, em algum momento, eu já falei aqui no canal. Eu já gravei outros vídeos, eu já expliquei essa situação macroeconômica. A novidade do começo de 2023 é que a situação começa a melhorar. Foi divulgado esta semana a inflação nos Estados Unidos. E em dezembro, a inflação recuou 0,1%. Ah, Fábio, mas 0,1% é nada. Praticamente está estagnado, sim, mas é uma inflação que cresceu durante bastante tempo. Ao ponto do governo americano ter que aumentar seguidas vezes a taxa de juros para tentar combater a inflação. Brecar a economia, dar um choque ali na economia, para que não ficasse a economia tão pujante assim e a inflação, consequentemente, baixasse. E agora parece que essa subida dos juros, esse aperto econômico, começa a trazer resultados. A inflação recuou 0,1%, mas no acumulado dos 12 meses ela caiu para 6,5%. Ainda bem longe dos 2%, que é a meta dos Estados Unidos. Mas para quem chegou ali a praticamente 9%, 8 e pouco, quase 9%, ter regredido, ter voltado para 6,5% já é uma conquista. E isso deve ocorrer com outros países, deve ocorrer com a comunidade europeia. A partir de agora, a inflação começa a arrefecer. É definitivo isso? Ainda não podemos afirmar. Precisamos esperar o comportamento, pelo menos aí do primeiro semestre deste ano. Mas tudo indica que sim. Tudo indica que sim.
Nos Estados Unidos, a taxa de juros hoje está entre 4,25 e 4,50. Eles sempre trabalham com uma taxa variável ali, né? Muito se falou que o ano de 2023 deve se fechar a taxa de juros americana ali na casa dos 5,25. Só que isso ainda é relativo. Isso vai depender do comportamento econômico. Há quem diga que, embora a taxa ainda vá continuar subindo, agora no começo do ano, o Fed deve ainda manter algumas altas, mas o ritmo de altas, de subidas, diminui. Então, se antes aí estava trabalhando sempre com 0,75, 0,50, agora a expectativa já é de um aumento na próxima reunião do Fed, que vai ser em fevereiro, no mês que vem, de cerca de 0,25. Ou seja, neste momento os Estados Unidos continuam aumentando os juros, mas diminuindo a intensidade disso. E estima-se que, se a inflação mostrar-se controlada nos próximos meses, os Estados Unidos venha muito em breve a diminuir a taxa de juros, até porque ele não quer uma recessão. Veja bem, a situação, ela é uma situação que precisa equilibrar tudo com uma balança. Muita inflação, ruim. Juros baixos não pode porque precisa combater a inflação. Ah, mas se o juros está subindo demais, de repente corre-se o risco de uma recessão. Então não pode subir muito. Os Estados Unidos estão tentando equilibrar isso para fazer o que eles chamam de pouso suave. Ou seja, conseguir resolver a situação sem atrapalhar mais ainda a economia do que a economia já foi atrapalhada nos últimos tempos. Então, nesse momento, podemos afirmar que o mercado de criptomoedas vai subir a partir de agora? Não podemos afirmar, mas tudo indica que sim. Por quê? Só por causa da economia, e quando eu falo esse só, parece até que estou falando de uma coisa insignificante. Não, economia, macroeconomia é importantíssimo no mercado variável. Quando eu falo só, é porque existem outros aspectos também que levam o mercado variável a viver dias complicados como tem vivido nos últimos tempos. A situação geopolítica foi resolvida? Não, não foi ainda. Mas, até pelo desgaste de tanto tempo em conflito ali, Ucrânia e Rússia, já existe um bastidor tentando ali um apaziguamento, tentando ali vamos parar? Já deu, né? É óbvio que ninguém quer sair desse conflito perdedor. Nem a Rússia quer sair por baixo, nem a Ucrânia quer sair por baixo. O problema é que os dois já estão saindo por baixo. O que foi destruído na Ucrânia, sabe-se lá quando a Ucrânia vai conseguir reerguer. Vidas perdidas não tem mais como voltar atrás, já foi. Infelizmente, as famílias que perderam pessoas nesse conflito nunca mais irão ver os seus parentes, irão ver os seus amigos. Em questão de arquitetura, questão de construções, existem construções históricas que vieram abaixo, não tem mais nada. Existem outras construções que, devido à falta de dinheiro para reconstruir, jamais serão reconstruídas. Ou seja, a Ucrânia já sai por baixo. E a Rússia? Bem, a Rússia muito provavelmente achou que seria fácil invadir, tomar de conta, mudar ali determinadas coisas, ter um pouco mais de acesso ao mar navegável para conseguir exportar mais. A Rússia saiu totalmente queimada desse conflito. Sai totalmente queimada desse conflito. As sanções econômicas são muitas, mas não é só sanção econômica, até a imagem do povo russo está, neste momento, atrelado ao conflito, atrelado ao que aconteceu. Hoje, um turista russo pelo mundo, ele não consegue se identificar como sendo russo
sem que as pessoas perguntem como está a situação na Rússia, o que ele acha do que está acontecendo, do conflito. A pessoa tem que explicar as decisões de líderes políticos e ela tem que ficar explicando como se fosse ela a responsável. Ou seja, todo mundo perdeu. Mas, diante de todas essas perdas, já existe um bastidor sendo trabalhado para... Já deu, né? Em relação a outros problemas, a pandemia está controlada. Ah, Fábio, quer dizer que não tem mais pandemia? Não. Existe um problema de saúde grave no mundo. Existe. Mas falar de pandemia neste momento já é um exagero. Pandemia é quando todos os países ali vivem o mesmo problema de forma generalizada. E não. A China recentemente teve problemas, fez até mais lockdown. E agora a China já voltou a reabrir, até pensando também em sua condição econômica. Ontem foi divulgado esses números de inflação nos Estados Unidos. E ao mesmo tempo a China anunciou que vai voltar a importar, né? Vai voltar a importar petróleo. A China é o maior importador de petróleo do mundo. E aí já houve um pequeno aumento ali no preço dos combustíveis. Isso é perigoso em relação à inflação. Por outro lado, mostra que a China, neste momento, tenta voltar à normalidade também. E nós estamos falando não só do maior importador de petróleo do mundo, nós estamos falando de um dos maiores importadores de quase tudo que precisa, e exportadores também de produtos do mundo. Ou seja, a China, junto com os Estados Unidos, são os dois maiores parques fabris e as duas maiores economias do mundo. Se essas economias têm problemas graves, o mundo tem problemas graves. Neste momento, começando o ano com essa perspectiva melhor econômica, sim, podemos acreditar que as criptomoedas voltem a subir e já voltaram a subir. Até porque o ciclo de baixa das criptomoedas já completou aí um ano, já passou de um ano, que também é outro motivo para que a gente visse as criptomoedas num preço bem mais abaixo da normalidade. Percebe como não é uma coisa isolada? São várias coisas que juntas criam ali um microclima, né, para que as criptomoedas não subam. A partir do momento que uma coisa começa a resolver ali, outra começa a resolver acolá, outra começa, pelo menos não vai mais piorar, a gente começa a ver o setor de criptomoedas se reerguer. Ou seja, quando eu falo no título desse vídeo, Economia 2023, dá sinal para que as criptomoedas voltem a subir, sinal verde para que as criptomoedas voltem a subir, eu estou particularizando no título a economia, mas eu estou falando de todo um contexto econômico, um contexto geopolítico, um contexto de ciclos das criptomoedas, ciclos do Bitcoin. Neste momento, tudo indica que o pior já passou. Tudo indica que aqueles 15.400, 15.500 dólares de fundo no Bitcoin deve ser o fundo mesmo. Tudo indica que daqui para frente iremos revezar entre lateralização e pequenas altas. Aliás, isso é importante. Quando eu falo lateralização e pequenas altas, é porque não espere que o Bitcoin saia agora de menos de 20 mil para 60 mil, 80 mil, 100 mil em questão de meses. Isso não vai acontecer. Mesmo que dê tudo certo, que a economia, que todo esse contexto econômico continue conspirando para essa prosperidade da economia de uma forma geral e do setor de criptomoedas de forma específica, ainda assim o crescimento vai ser um crescimento gradual. Mas já podemos novamente olhar para as criptomoedas e sorrir.
Chega de tantas baixas, chega de tantas agulhadas, chega de tanto perder dinheiro, porque muita gente perdeu dinheiro. Por mais que alguns consigam ganhar dinheiro shortando, mas a grande maioria do mercado, que é um mercado ainda se consolidando, que é um mercado ainda com muita gente sem informação, com muita gente investindo de forma atabalhoada, né? De forma atrapalhada, muita gente perdeu dinheiro. Muitos investidores, pessoas jurídicas, né? Muitas empresas que haviam entrado no Bitcoin como investimento, saíram. Saíram com perdas e saíram com medo. Ou seja, agora é a hora do mercado construir novamente ali um alicerce e voltar a crescer gradualmente. Voltar a se erguer gradualmente. Eu espero um 2023 melhor que 2022. Será 2023 o ano perfeito? Não. Mas temos um halving no ano que vem e, muito provavelmente, a partir do segundo semestre deste ano de 2023, eu vejo aí sim um crescimento constante no mercado de criptomoedas. Constante. Tendo assim um 2023 bem melhor do que o horrível 2022 e, se tudo der certo, aí sim, em 2024, teremos um mercado de criptomoedas pujante, como já se demonstrou ser em outros anos ao longo da história do Bitcoin. O meu nome é Fábio de Lima, este canal é O Minimalista Cripto. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like no vídeo. Deixe também um comentário falando o que você achou de todo esse contexto econômico e se realmente você concorda que as criptomoedas têm tudo para subir gradualmente de preço durante este ano de 2023. Se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreva no canal, me ajude a disseminar esse conteúdo de criptomoedas para mais pessoas. Obrigado pela sua atenção mais uma vez e até breve.